Graça e paz, amados. Queremos pedir desculpas pelo atraso, problemas técnicos, mas estamos aqui para louvarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome, recebermos a sua palavra como alimento para as nossas almas. Quero convidá-los a se colocarem em pé. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, amado Pai, damos-te graças pelo dia que o Senhor nos concedeu, por este início de noite, onde podemos iniciá-la na Tua presença, na comunhão do corpo de Cristo, com os nossos queridos irmãos que estão aqui presentes nesse santuário e também aqueles que estão em seus respectivos lares. Que a Tua boa mão esteja sobre todos nós, nos conduzindo neste momento de adoração. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, trazer, Senhor, conforto, trazer esperança, trazer vida, trazer cura, trazer libertação a todos que receberem esta palavra, Pai. Abençoe cada ato deste culto, desde a transmissão, os técnicos, os irmãos que estão ministrando o louvor, os organistas, enfim, Senhor, cada um de nós, ponha Teus anjos acampados ao redor desta casa, proteja-nos nesta hora, e que esta noite seja uma noite de regozijo, seja uma noite de júbilo, uma noite de alegria para o povo de Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse hino maravilhoso, que é a maravilhosa graça. Cante, sei que você está de máscara, né? Mas põe teu pulmão para fora aí e tira, não pode tirar, mas cante para louvor e honra e glória do Senhor. Louvemos ao Senhor. Graça de Deus, Senhor, com poder.
Aleluia, glórias a Deus. Faço do céu meu alvo. Este é o nosso objetivo. Vamos fazer a leitura bíblica alternada nesse instante, do livro de Romanos, no capítulo 6. Vamos ler do verso 6 ao verso 11. Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos poderão se sentar. Vamos neste momento orar. O texto nos fala que o Senhor nos libertou. Nós devemos nos considerar mortos para o poder do pecado e vivos para Deus. E eu quero te convidar agora a orar, falar para o Senhor, falar para o teu pecado. Fala: você não tem mais controle na minha vida, eu crucifico você, os meus velhos hábitos na cruz. Peça para o Senhor te perdoar por erros que você tem cometido, por falhas que têm sido recorrentes na sua caminhada, e se aproprie da graça e do perdão de Deus. Assumam a postura de ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, porque só assim a gente consegue dizer não à nossa natureza pecaminosa. Vamos orar silenciosamente por alguns instantes. Depois o nosso irmão presbítero Oseli estará fazendo uma oração em voz audível. Irmão Oseli, depois o senhor vai vir aqui à frente para orar, tá? Nesse microfone aqui, ó, perto do... Amém? Nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecer, Senhor, por este momento, ó Pai, que nós pudemos, ó Pai, retornar para a tua casa, Senhor, para estar lhe oferecendo esse culto de louvor, de gratidão a ti. Obrigado, Senhor. Mas já te agradecendo, ó Pai,
pela tua presença no nosso meio, porque a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. É nessa certeza, Senhor, é que nós estamos lhe oferecendo este culto, ó Pai. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero estar pedindo também nesta noite que o Senhor continue a abençoar todos os atos deste culto. Sim, sim. Que o Senhor esteja abençoando tudo que estamos fazendo nesta noite, ó Pai. Que tudo que estamos fazendo já possa estar chegando até o teu trono de graça, ó Pai, com um cheiro suave na tua presença. Amém. Mas eu quero pedir no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesta noite, através de cânticos, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, e para a tua honra e para a tua glória, que nós venhamos sair da tua casa mais uma vez edificados e fortalecidos. Pai, agora eu quero colocar diante de ti todos os nossos pecados, ó Pai, que nós colocamos na tua presença nesta noite. Eu quero pedir no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar nos limpando nesta hora, Pai, e que nós, ó Pai, venhamos continuar firme, ó Pai, te servindo, te louvando e fazendo aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu agrado. Amém. Mas a tua palavra ainda diz: se confessarmos os nossos pecados a ti, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a visitar as nossas vidas nesta noite, passear no nosso meio, e que todos, ó Pai, que adentraram na tua casa, possam estar sentindo a tua presença. Amém. Mas também, Senhor, aqueles que não estão conosco, mas estão assistindo esse culto lá de casa, Pai, possam estar recebendo a mesma bênção, da mesma forma que estamos recebendo nesta noite. Amém. E eu quero pedir no nome santo e poderoso de Jesus Cristo mais uma vez, que o Senhor continue ungir o lábio do teu servo, que tem trazido palavras, ó Pai, para edificar as nossas vidas e para edificar a nossa igreja. Abençoa, Pai, mais uma vez, que tudo que sair da sua boca nesta noite venha, ó Pai, para nos fortalecer a nossa caminhada contigo, ó Pai. Amém. Que a palavra saia da sua boca, e não ele mesmo que esteja falando, amém, mas o Espírito Santo usando mais uma vez para edificar a vida do teu povo. Tudo isso, Senhor, eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Vamos continuar adorando ao Senhor, e agora com 2 louvores pelo Ministério Louvarte. Vamos louvar. Boa noite, igreja, graça e paz a todos que estão aqui presentes no templo e a todos que estão em seus lares. Vamos colocar em pé, vamos louvar e adorar nosso Deus, dar continuidade nesta adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, amém? E eu estava falando para o Jonatas na hora que eu cheguei, que eu estou com esse cântico desde ontem na minha cabeça. É um cântico que eu não sei se a igreja, que eu já cantei aqui, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 13, que diz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor, e a honra, e a sabedoria, e as ações de graças. Esse cântico é lindo, então vamos estar entoando ele em oração, né? Vamos fechar nossos olhos e estar entoando esse cântico que é lindíssimo. Se assenta no trono e ao Cordeiro
pertence a salvação. Nosso Deus, se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. amém, glória a Deus. Alto preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos
iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amém. O nome do Senhor. Cânticos maravilhosos. Como é gostoso estarmos aqui, né? O culto que a gente faz pela internet, amém. Mas ao vivo e a cores é melhor. Você que está em casa, fica o desafio, em nome de Jesus. Vem participar conosco. Tomamos todas as providências para que você tenha segurança, tá? Então, sei que a gente tem que ser cauteloso, criterioso, responsável, mas nós não podemos também deixar que o medo tome conta e nos impeça de estarmos em comunhão com os irmãos. Estão todos aqui bem protegidos, com bastante espaço ainda para você. Então você é bem-vindo no domingo que vem aqui para estar louvando a Deus conosco. É muito gostoso estar aqui, não é? Quem acha que é uma bênção estar aqui? Fala aí um amém aí, ó. Amém. Tá vendo? Todo mundo está feliz de estar aqui. E está gostoso. Nós estamos num grupo pequeno, mas o Senhor está nos abençoando, né? Estamos sendo edificados com os louvores, com a palavra. E nós vamos agora ter o privilégio de assistir um vídeo do Ministério de Ação Social e Diaconia. E nós vamos agora assistir esse vídeo e louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm participado da ajuda daqueles menos favorecidos através da mesa diaconal. Vamos assisti-lo.
Olá, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, firmes no Senhor, com saúde. Sábado, dia 27/6, aqui na nossa igreja, na IPI de Vilhara, nós estaremos fazendo o recebimento desses alimentos através do drive-thru. E é muito importante que vocês se protejam, né? Venham de máscara. Se possível, vier de carro, melhor ainda. Não precisa estar descendo do carro, nós estaremos indo até o veículo, retirando o alimento e trazendo para dentro da igreja. Peço que os irmãos higienizem todos os alimentos que forem doados. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós somos alegres. Alegres por isso, irmãos. Eles nos concedeu a graça de repartirmos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, que o Senhor multiplique o celeiro de cada um. Amém. Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Estou aqui passando para deixar o agradecimento em nome da MAST, da nossa igreja, na pessoa do presidente Fernando e todos nós diáconos. Se alguém souber de alguma família que está precisando também, nos avise, né? Nós temos ajudado não só famílias da nossa igreja, mas também outras famílias que estamos sabendo que estão necessitadas. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Bendirei o Senhor em todo o seu tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus, a Igreja Presbiteriana Independente de Vilhara agradece a todos vocês. Obrigado. Agradecer a cada irmão, cada pessoa que lembrou, por mais humilde que for, a sua contribuição é de grande valor e vai ajudar muitas pessoas quais têm necessidade. Senhor meu Deus, dê saúde e prospera para todos nós e todo esse mundo ao qual precisa do Senhor, de sua bênção. É nesse momento que a gente acredita cada vez mais no amor que o Senhor tem por nós. Isso é tão pouco onde a gente faz. Tentamos espelhar e reproduzir aqui a caridade que o Senhor fez a nós, quando lá na cruz perdoou nossos pecados. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Como é importante nós termos um espírito de doação. A nossa natureza é egóica. A gente, no nosso egoísmo, quer receber. Mas quando Cristo entra na nossa vida, nós aprendemos que primeiro é o outro. A gente aprende a servir. Somos uma comunidade pequena, perto de tantas igrejas por aí. Mas o importante é que cada um que aqui congrega entenda a importância do seu serviço, do seu dom, do seu talento, da reserva que você faz do seu dízimo, da sua oferta, do produto que você compra lá no mercado. Não compre o ruim, compre o melhor. Compre como se você estivesse comprando para você. E traga aqui na igreja. Mesa diaconal está trabalhando, né? A igreja está trabalhando através da mesa diaconal. E louvamos a Deus então pela vida dos irmãos que generosamente contribuem e sustentam esse ministério com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nós vamos orar agora agradecendo os dízimos e as ofertas que têm sido depositados na conta da igreja. Presencialmente nós temos o gasofilácio ali, que no final do culto você pode colocar a sua oferta, caso você queira fazê-lo hoje. Se não, deposita na conta da igreja. Eu vou pedir para o diácono Adriano vir aqui à frente e orar, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão contribuindo e que Deus continue a abençoá-los. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua casa, louvando e bendizendo o seu nome. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Te agradecemos pelos irmãos que contribuem com seus dízimos e ofertas, que possamos usar, Senhor, sempre para a honra e glória do seu nome, Pai. Esteja sempre à frente, Pai, de tudo que pensarmos em fazermos aqui na igreja. Só temos a agradecê-lo, Pai. Agradecemos pelos trabalhos que a Mágica tem feito, por todas as doações que os irmãos têm feito, Pai, para a igreja, para sustentar as famílias mais necessitadas, Pai. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos do culto. Abençoe o reverendo que nos dará a palavra e faça guarida em nossos corações. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor. Quero convidá-los a se colocar em pé. Hino 245. Podeis assentar, amados. Vamos agora ouvir. Temos nossas crianças? Então vamos assistir nossas crianças recitando textos da palavra do Senhor.
Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Estar feliz é bom para a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Provérbios 17:22. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escuro para os que confiam. Provérbios 35. Se me chamarem no dia da aflição, eu se livrarei. Salmos 50:15. Santo, amo a sua lei. Salmos 119, 97. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Para o nosso estudo da Palavra de Deus. Quero convidá-lo, é apenas um versículo, João 8:24. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Diz assim, Jesus falando: Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Numa outra tradução diz assim: se vocês não crerem quem eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Jesus está fazendo essa afirmação. Ao fazer essa afirmação, Jesus está mais uma vez advertindo os seus ouvintes sobre as consequências de rejeitá-lo. A resposta de Deus ao problema do pecado é Jesus. Nós sabemos que há uma palavra lá no Gênesis, uma afirmação em Gênesis, um decreto sobre as consequências que viriam sobre a raça humana se Adão e Eva se desviassem. Abra lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículos 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre a desobediência. Mas o Senhor lhes ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, do texto sagrado, e queremos agora pedir que o Senhor nos oriente, que o Senhor prepare os nossos corações para entender a Tua palavra, que o Senhor use a minha vida
para transmitir o seu recado aos nossos corações. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é: onde você irá passar a eternidade? Onde você irá passar a eternidade? Como eu disse, esse capítulo 8 de João, todo o capítulo nós temos já estudado um pouco aqui, e Jesus tem sido frequentemente questionado pelos seus ouvintes, pela liderança religiosa, como nós falamos há 2 domingos atrás, foi questionado pela sua própria família, foi questionado pelos discípulos. Alguns deixaram até de segui-lo, tinham 70 e foram embora, sobraram 12, Jesus falou: vocês também não querem ir? E Pedro falou: Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras? Para. O áudio desde o início da pregação, ele não foi para a internet. Tivemos um problema que a imagem está indo e o áudio não. Se o senhor voltar, não. Vamos rebobinar. Vamos orar para que esses problemas se resolvam, amém, irmãos? Quando vocês preparam aí, vamos estar orando aqui agora. Senhor Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos este culto. Sabemos que o objetivo é que o teu nome seja honrado e glorificado, e queremos pedir que todo o problema técnico que estamos tendo seja resolvido, que o Senhor ponha a sua mão sobre esses equipamentos, sobre essa transmissão, para que vidas possam ser alcançadas e abençoadas através da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Às vezes também isso é sinal para a gente comprar uma tecnologia melhor, né? Vamos. Vai me dando um toque aí. Se ficam aí, eu não sei. Faz assim com a mão. Não. Falar alguma coisa? Amém? Então eu vou começar de novo. Quem sabe faz ao vivo, né? Né, Ricardo? Irmãos, que vocês que estão em casa, vocês desculpem, nós vamos começar a mensagem de novo. O áudio não estava chegando, então nós vamos reiniciar nesse momento. Nossa mensagem está baseada no texto de João 8, 24, aonde o Senhor Jesus diz assim: se não creres em quem eu sou, morrereis em vosso pecado. O tema da nossa mensagem nesta noite é: onde você irá passar a eternidade? Ao fazer essa afirmação, né, Jesus está afirmando aqui: se vocês não crerem em quem eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Ele está advertindo aquela multidão, aquelas pessoas, sobre as consequências da rejeição. E qual rejeição? De não reconhecê-lo como o Messias, como o enviado de Deus, como o Salvador do mundo, como Adonai, como aquele que salva, aquele Deus que se revela. O eu sou é o ego eimi, é o Deus Jeová, é o Deus presente, é o Deus conosco. Então Jesus está dizendo isto por quê? Porque ele vem numa sequência aqui de constante questionamento por parte de todos a respeito da sua autoridade. Ele se declarava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E as autoridades: quem é você para falar isso? E ele fala: eu e o Pai somos um. Nós já pregamos sobre esses temas domingos anteriores.
E aqui, mais uma vez, Jesus se coloca e fala: olha, vocês não querem acreditar em mim? Não tem problema para mim, mas tem sérios problemas para vocês, porque eu afirmo, se vocês não acreditarem no que eu estou dizendo, se vocês não acreditarem quem eu sou, morrerão nos vossos pecados. E o que Jesus quer dizer com isso? Jesus aqui está dando resposta ao problema da ordem de Deus. De todas as árvores do jardim vocês poderão comer, está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão tocar, não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E que morte que Jesus está falando? Ele está falando da morte eterna. Deus, presta atenção no que eu vou dizer, eu não sei se você já ouviu isso que eu vou falar. Deus não te criou para o inferno. Deus não te criou para que você morra. Você e eu trazemos na nossa essência a imagem e a semelhança de Deus. Mas o pecado que entrou no mundo, ele tirou de você a possibilidade de vida eterna. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, que não é plano nem vontade de Deus para a sua vida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer restaurar a sua vida espiritual. Todos nós pecamos. A Bíblia fala que não há um justo, não há um sequer. Nós nascemos debaixo dessa maldição. Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. E Deus nos oferece a oportunidade de termos vida, mas a condição para isto é reconhecermos Jesus como o Emanuel, como Deus conosco, como o Messias. Quando nós falamos de morte, e temos falado muito de morte nesses últimos meses, a televisão fala o tempo todo do quanto que esse vírus, ele é nocivo, ele é fatal, ele é destrutivo, ele está dizimando pessoas, matando todos os dias várias pessoas. Todos nós já, em grau maior ou menor, conhecemos alguém que foi vitimizado pelo vírus da Covid. E a morte é algo que nos causa estranheza, porque nós não nascemos para morrer. A morte não é algo natural, no sentido de Deus nos criou para morrer. A morte se torna natural porque nós vivemos debaixo de um mundo caído, mas nosso instinto é de vida. A gente tem um instinto de sobrevivência, a gente tem medo de morrer, né? Porque eu tenho medo de ser atropelado, que antes de atravessar a rua eu procuro olhar de um lado para o outro, porque eu tenho medo de cair de um lugar alto, que eu fico distante de penhascos, ou não, é? O medo, esse medo nos protege em algum sentido, mas em outro ele também nos escraviza. Tem gente que tem tanto medo da morte que não vive. São os pânicos, não é verdade? Então, esse tema, morte, nos assusta, nos deixa preocupados. E podemos dizer que a morte é certa, pelo menos a morte física. Mário Sérgio Cortella fala assim: eu vou morrer e você também.
Só que não. Como assim, pastor? O senhor acabou de falar que a morte é certa. Vamos morrer fisicamente ou não? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como assim, pastor? O senhor ficou louco? Eu vou mostrar para você que pode ser que você não morra. Você está interessado em saber disso? Como é que você faz? O que pode acontecer para que você não morra? Nem espiritualmente, nem fisicamente. Prendi a atenção de vocês agora, hein? A única exceção para que eu e você não venhamos a morrer fisicamente é Jesus voltar. Até deu uma sentada aí no banco, né? É Jesus voltar antes da nossa morte física. Ele nos arrebatar, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Vou dar a receita para você de como não morrer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Olha que texto maravilhoso. Isso aqui tem que encher o nosso coração de gozo. A gente não tem que ter medo de morte. Olha que texto maravilhoso. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E agora ele vai falar: porque cremos, agora 14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o quê? Quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com o brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos. Ai, tá vendo? Não vamos morrer. Se Jesus voltar, a gente não vai morrer. Nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados aonde? Nas nuvens. E vamos fazer o quê? Nos encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Não é? A morte física pode acontecer com qualquer um de nós. Mas mesmo se a gente morrer fisicamente, o que Paulo está falando aqui? Aqueles que morreram em Cristo, vai acontecer o quê? Vão ressuscitar. E se Jesus voltar antes da gente morrer, a gente vai encontrar com esse povo nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. E juntos, a igreja do Senhor será levada. Mas a condição para que isso aconteça é nesse versículo aqui, ó. Se não creres em quem eu sou, morrereis no vosso pecado. Você só vai participar desse projeto se você crer que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo, é o Redentor, é aquele que morreu no teu lugar para que você pudesse ter os teus pecados perdoados. Do contrário, você vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Ponto. Isso é a palavra de Deus.
podemos dizer que Jesus está voltando, né? Eu espero que a nossa geração seja aquela que verá a volta de Jesus. Você espera? Ah, pastor, não, eu não quero esperar mais um pouquinho. Quero que Jesus volte daqui a pouco. Quero que nem termine essa mensagem, eu suba. Esse é o desejo do nosso coração. Deseja que Ele volte. Então eu espero que a nossa geração seja aquela que verá a volta de Jesus, que participará do arrebatamento dos santos, que não vai experimentar a morte física, porque isso nos assusta. Por mais que a gente seja cristão, pensar em morrer ninguém gosta, né? Mas a gente sabe que não precisa ter medo da morte, é um instinto de sobrevivência, mas a gente não precisa ter esse medo, porque o Senhor está conosco. Eu não quero morrer assim, mas eu não tenho medo de morrer. Mas vocês sabem que eu ando de moto, eu procuro respeitar os limites, tudo direitinho, olhar, tem 2 retrovisores, porque eu não quero me envolver num acidente e morrer. Mas eu não tenho medo da morte, e crente não pode ter medo da morte, mas você não vai ficar desafiando a morte. Vocês entendem a diferença? É tênue essa questão. E a gente tem que saber disso. Não não tenho medo e vou sair de peito aberto, mas também não vou ficar em cada esquina, em cada momento, apavorado, achando que o momento seguinte... Não tem que ter medo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele. Tá ruim, mas tá bom, né, Kátia? O Senhor está cuidando da gente. O Senhor está cuidando, está Covid, está um monte de coisa, mas Deus está cuidando da sua vida. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, não ande ansioso por coisa alguma. Mas pastor, não tem mais pastor não, é Deus. Sim, Jesus está voltando para buscar os seus. Esta é a fé dos que amam ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé que sustentou e sustenta a igreja há 2000 anos. Nós aguardamos a volta do Senhor, mas enquanto esse dia não chega, devemos viver sem medo da morte, pois o medo da morte é decorrente da falta de certeza sobre o que virá depois. Nós, porém, que conhecemos Jesus, sabemos o que virá depois. Estaremos com o Senhor. Por isso, os salvos, né, são aqueles que falam assim: o meu viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Quem disse isto? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1:21, né? Nós fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para não ficarmos angustiados. Nós fomos salvos para que Deus pudesse anular o poder de condenação da morte. Então, esta afirmação de Jesus, de que se nós não crermos em quem Ele é, morreríamos em nossos pecados, também significa que se crermos em quem Ele é, viveremos. O pecado já não terá poder sobre nossas vidas. Por quê? Porque a morte foi derrotada na cruz. Vamos lá, mais um texto. 1 Coríntios. Vai lá. Abra tua Bíblia em 1 Coríntios 51. 15 e 51. 1 Coríntios 15, 51. Paulo fala assim à igreja de Corinto: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, a ideia aqui é morrer. Nem todos irão morrer, mas todos seremos transformados. Aleluia, amém? Acontecerá como? Acontecerá num instante, assim como num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Deus vai tocar essa trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre.
E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. E agora vem o versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória sobre o pecado. Deus nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, fortes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nós temos o pecado não pode mais nos alcançar, ele foi derrotado na cruz. Nós temos uma vitória sobre o pecado. A morte não pode mais nos deter, porque ela foi vencida por Jesus. Como filhos de Deus, não precisamos temer a morte, amém? Pois ela não tem poder sobre nós, como diz o apóstolo Paulo nesse texto. Ela foi derrotada. Então a gente pode dizer o seguinte: crente não morre, crente é promovido. Se a gente, por um acaso, morrer antes da volta de Jesus, ninguém morreu, nós estamos descansando, aguardando a ressurreição. Quando deixamos esta vida, vamos direto aos braços do Pai. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde você passará a eternidade, meu amigo, meu irmão? Para onde você vai depois que partir desta vida, caso você morra antes de Jesus voltar? Ou aonde você ficará se Jesus voltar e você não creu nele como teu Senhor e teu Salvador? Jesus quer que você seja salvo do poder da morte imposta pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Ele quer te dar vida eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas se você não crer no que Jesus fez naquela cruz, eu quero te informar que você vai para o inferno. Se rejeitar a oferta de salvação, não tem outro jeito. Se rejeitar a oferta de salvação feita por Deus em Cristo Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Se você continuar a negar a Jesus, não crendo que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo, você vai morrer eternamente. Nele, em Cristo, você não somente não morrerá, mas também viverá. Irá passar a eternidade nos braços do Pai, ou longe dos braços do Pai. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto pelo pecado, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Jesus faz o seguinte: você crê nisso?
Onde você irá passar a eternidade? Depende do que você vai fazer com Jesus. Se você vai recebê-lo no seu coração, aceitar o sacrifício que Ele fez por você e passar a viver para Ele, andando em novidade de vida. Ou você vai continuar vivendo do seu jeito. Vai morrer aqui e vai morrer lá. Você pode morrer só aqui, se Jesus não voltar. Mas pode não morrer nem aqui. Como eu disse, espero que esta geração seja a geração que vá participar do arrebatamento. Esse mundo está louco, não está? Está de ponta cabeça. Nunca na história desse país a gente viu as coisas desse jeito. Pode ser sinal dos tempos? Pode. Ah, não, pastor, mas já aconteceu tanta coisa antes, Mas quem garante que não é um cenário do fim? Ontem eu e a Dalva assistimos aquele documentário no Netflix sobre a influência das redes sociais, o controle que a inteligência artificial já está tendo no mundo. Está desestruturando governos, países. Se você não assistiu, eu quero desafiar você a assistir. Entra lá no Netflix e assista sobre a influência das redes sociais. Principalmente vocês que têm filhos. Nós que já estamos mais velhinhos, a gente nem sabe mexer direito nisso. Mas essa geração aí, de molecada, de 30 anos para baixo, está totalmente sofrendo lavagem cerebral através das redes sociais. Quanto mais jovem, mais influência ainda. Nós estamos vivendo dias estranhos. Eu quero crer que seja dias que anunciam a volta de Jesus. Onde você vai passar a eternidade? Fica a pergunta. Só você pode responder. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavras de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora passar para a nossa celebração da Santa Ceia. Ô Kleber, já que você levantou, faz favor, querido, traz esses elementos aqui para mim, eu vou fazer aqui de cima, está aqui na mesa. Para esse momento da Eucaristia, da Santa Ceia, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 252. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor com esse hino. Por nós sofreste ali.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partindo, deu graças dizendo: isto é o meu corpo, que será dado por amor de vós, comei dele todos em memória de mim. Após servir o pão, Jesus também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ao comermos então do pão e bebermos o cálice, nós estamos declarando: sim, Jesus, eu creio que tu és o Messias, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para que os meus pecados pudessem ser perdoados, para que o meu nome pudesse ser escrito no livro da vida. Então, quando você come deste pão e bebe desse cálice, você está professando e declarando a sua fé, a sua entrega, a consagração da sua vida ao Senhor. Portanto, se você não tem compromisso com o Senhor, você não deve comer o pão ou beber o cálice. Não tem significado algum. Mas se você tem Jesus no seu coração, é teu dever, é uma ordenança. Devemos comer do pão e beber o cálice. E eu quero perguntar se todos receberam já o nosso kit. Nós estamos aí com uma tecnologia nova. Se você tirar a tampinha de cima, você vai ter acesso ao pãozinho. Então faça isso. Abra tira a tampinha. É tudo descartável. Pega esse pãozinho aqui na mão. É um pãozinho sem fermento. Segura. Amém? Todo mundo junto aí? Vamos falar o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por o Senhor ter morrido na cruz pelos meus pecados. Comamos do pão. Amém? Agora você vai tirar o lacre do seu cálice, com cuidado para não deixar cair. Jesus disse assim: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Diz assim: Senhor Jesus, obrigado por ter derramado o teu sangue para a remissão dos meus pecados. Tomemos o cálice. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós participamos deste culto de adoração ao teu nome. Culto este que nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor falou conosco. A tua presença se faz sentir aqui entre nós e tenho certeza nos lares dos irmãos que estão participando. Que o Senhor nos ajude a andarmos na tua presença como novas criaturas, como homens e mulheres remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Que nós possamos viver sem medo da morte, Senhor, na certeza de que quer morramos ou não, nosso destino é estar com o Senhor. Dá-nos agora uma semana abençoada, guarda-nos de todos os riscos, usa-nos como instrumento para falar do teu amor àqueles que estão angustiados e oprimidos. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre o teu ir e vir, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis assentar.
Amém. Chegamos ao final do nosso culto. Queremos apenas passar alguns avisos de interesse da nossa comunidade. Nossos trabalhos estão acontecendo virtualmente. Apenas o culto está sendo presencial, então próximo domingo aqui estaremos novamente para louvar ao Senhor. Mas temos a escola bíblica dominical, virtual, temos estudo bíblico de quarta-feira, estamos iniciando a carta de Paulo aos Romanos, virtualmente, Efésios, né? Estamos iniciando a carta de Paulo aos Efésios, então uma carta importante, preciosa, doutrinas básicas da fé cristã. Então participe, conecte-se, e se você não tem o link, procura alguém da igreja aí que a gente passa o link para você poder participar, tá? Os trabalhos da igreja também virtuais, reunião de oração na terça-feira à tarde, às 15 horas, está acontecendo às 16, 15 horas, reunião de oração virtual. Os jovens têm encontro com o pastor Paulo às terças-feiras, né, às 8 horas da noite. E sábado que vem, encontro virtual das mulheres também, né, às 9 horas da manhã. São esses os avisos, não? Tenham todos uma semana, vocês vão poder sair por aqui. Não dá para abraçar e beijar ninguém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença.